Quando me apaixono, capítulo 1. Josefina não permite que Roberta vá se casar com um empregado. Rafael morre. Matilde o encontra e conta que a bonita o matou. Jerônimo volta para a fazenda e não acredita que o irmão se suicidou. Jerônimo deseja descobrir quem é a bonita. Josefina acredita que Roberta vai encontrar um pretendente e garante que a filha não vai ser atrapalhada por Renata. A invejosa beija Jerônimo. Roberta passa a gostar do vingativo. Renata e Jerônimo se apaixonam. Roberta e Matias reagem revoltados ao flagrarem os pombinhos aos beijos. Jerônimo continua com sua sede de vingança. Ele cumprimenta Roberta. Jerônimo não deseja que Renata seja a bonita, pois já a ama. Gonçalo e os demais personagens aparecem em breves cenas. Jerônimo bebe e não para de pensar na bonita, já que a sua vingança contra aquela que acredita que matou seu irmão continua. 24 anos atrás, Regina sente contrações. Roberto a leva para o hospital. Regina fala para o marido que o parto vai se adiantar. Eles chegam ao hospital. Roberto grita pelos médicos. Ele tira Regina do carro. Ela é colocada em uma maca e ele pede para a mulher manter a calma. Regina respira fundo e pede para Roberto avisar a Carla sobre o ocorrido. Ela é levada pela equipe médica. Roberto recebe uma ligação, mas a ignora. Ele usa o telefone do hospital. Roberto fala com Isidro e conta que Josefina está em trabalho de parto. Roberto revela para Isidro que não pode visitar a megera. Josefina grita muito. Ela fala para Isidro que precisa ir para o hospital. Regina teme que algo dê errado. Ela fala com o doutor. O médico percebe que a bebê está sentada e sofrendo. Ele decide realizar uma cesariana nela. Roberto fica inquieto e Regina passa mal. Roberto não recebe notícias. Regina segue sob o efeito da anestesia. O bebê nasce. Regina segura a filha, que vai levar seu mesmo nome. O doutor fala para Roberto que ele já é pai. Roberto descobre que a criança é uma menina. Regina admira a beleza da pequena. Roberto encontra as familiares e se emociona. Regina fala para Roberto que a bebê é perfeita. Ele concorda. Os dois juram amor eterno. A enfermeira avisa que o infiel precisa sair do recinto. Roberto se despede das familiares. Regina avisa ao marido que desconhece o que é tristeza, agora que sua filhinha nasceu. Roberto se surpreende ao ver Isidro no hospital. Isidro fala para o amigo que Josefina fez questão de dar à luz na clínica. Roberto se desespera e revela para Isidro que Regina já nasceu. Isidro avisa que Roberto vai ter 2 filhas que nasceram no mesmo dia. Josefina segura a filha. Roberto vai ao encontro da amante. Josefina desconhece a informação de que Regina já nasceu. Ela pede para Roberto acariciar sua filhinha. Ele encara a criança. Dias depois, Carla cuida da neta. Ela relata que a bebê é bonita como Regina. Regina não deseja se separar da criança. Roberto garante para Regina que eles serão felizes para sempre. Carla decide fotografá-los. Regina acredita que Roberto é um marido perfeito. Ele fica desconcertado. Roberto insinua que não merece Regina. Ela o desmente. Roberto sugere a Regina que eles morem em outro país. Ela estranha o pedido. Carla atende o telefone e repassa a ligação para Roberto. Ele posa para a foto com a família. Por telefone, Roberto escuta os gritos de Josefina. Ela exige que ele a visite. Roberto tenta dissimular diante de Regina. Josefina informa o amante que precisa dele. Ela ameaça contar toda a verdade para Regina. Roberto reencontra Josefina e tenta abraçá-lo. Josefina planeja embebedar Roberto. Ela revela para ele que a criança vai se chamar Roberta. Roberto fala para Josefina que eles precisam resolver a situação. Ela se irrita por Regina ter adiantado o parto. Roberto comunica a Josefina que não pode abandonar a família. Carla sugere que Regina descanse. A Dondoca informa a filha que se enganou ao pensar mal de Roberto. Josefina relembra ao amante que eles já tinham uma relação. Ela se sente traída. Roberto fala para Josefina que nunca a amou, reiterando que eles só tiveram um casinho passageiro. A megera se sente humilhada. Roberto insinua para Josefina que a gravidez foi um descuido imperdoável. Josefina fica ofendida e pede para Roberto abandonar Regina.
Ele avisa que os dois foram irresponsáveis, não vai se livrar dela. Ele propõe que a amante deixe a cidade. Josefina se nega e os dois trocam ofensas. Regina fala para Carla que seu amor com Roberto foi à primeira vista. A Dondoca também sente saudades do falecido marido. Regina fala para Carla que está muito agradecida a Deus. Josefina sugere que Roberto renegue Roberta na cara dela. Ele insinua que a amante está louca. Roberto oferece uma mesada para Josefina, mas ela avisa que não vai ficar com migalha, não. Josefina chantageia Roberto. Ele decide registrar Roberta. Josefina fala para Roberto que não precisa do sobrenome dele. Ele reitera que não vai faltar nada para a criança. Josefina teme que Roberto a deixe desamparada. Ele comunica à amante que vai fazer um testamento e vai deixar a herança em partes iguais para as duas filhas. Roberto revela para Josefina que as crianças só vão tocar no dinheiro quando completarem 25 anos. Ela insinua que o amante não tem hombridade. Roberto tenta entregar dinheiro para Josefina, mas ela o expulsa. Roberto volta para casa, reiterando para si que foi um burro. Roberto teme que Regina descubra tudo. Horas depois, o porteiro pede para Roberto assinar um documento. Josefina aparece e comunica a Roberto que vai aceitar a oferta dele. Roberto fica aliviado e agradece a Josefina por entendê-lo. O tempo passa. Roberto fala para Regina que precisa trabalhar. Ela o abençoa. Roberto mostra uma nova aliança para Regina e fala que os dois vão ter um compromisso eterno. O anel simboliza o amor do casal. Um ano depois, Roberto conta para Isidro que a pequena Regina tem um problema cardíaco, assim como ele. O arquiteto se preocupa com o futuro da filha. Roberto comenta com Isidro que não tem notícias sobre Josefina e Roberta, já que a megera só pega a quantia dos cheques, mas não dá as caras. Eles ressaltam que a escandalosa é bem astuta. Roberto sente remorso por não acompanhar o crescimento de Roberta. Isidro insinua para o amigo que os filhos sempre pagam pelos erros dos pais. Roberto fala para o Moreno que o segredo o deixa louco. Roberto comenta com o amigo que a verdade sempre vem à tona. Regina dá seus primeiros passos e emociona a família. Carla sugere que Regina dê um irmão para a filha. Elas se preocupam com o coração da bebê. Roberto não consegue fazer as modificações no testamento. Isidro relembra que o amigo ainda não cumpriu a promessa que fez para Josefina. Roberto garante que vai fazer a alteração na segunda-feira. Eles decidem ir para o aniversário com Carla. Ela inventa para a velhota que é uma cliente de Roberto e que ele não foi à sua casa. Carla fala para Josefina que o infiel não está. A megera encerra a ligação. O telefone volta a tocar. Carla fala com Inês. Ela descobre que a jovem está doente. Regina lamenta a ausência da amiga no aniversário. Roberto entra em cena. Carla fala pro genro que uma escandalosa quer falar com ele. Roberto surge com presentes. Regina coloca um cordão na filha e também ganha um colar com a letra R do marido. Roberto garante que mãe e filha devem estar com o mesmo pingente. Começa a festa da bebê. Todos se divertem. Isidro decide pegar a câmera fotográfica. Carla não se separa de Regina. A corna fala para o marido que chegou a hora do parabéns. Josefina aparece com Roberta e Roberto se desespera. Ele não permite que Josefina fale a verdade para Regina e a apresenta como uma amiga. A corna conhece Roberta. Regina descobre que as crianças nasceram no mesmo dia. Josefina resmunga e fala para Regina que foi abandonada pelo pai da filha. A corna fica chocada. Regina propõe a Josefina que as crianças apaguem a vela juntas. Roberto pede para falar com a amante a sós. Josefina entrega Roberta para Carla. Isidro conta para Regina que Roberto desenhou o pingente. Ela reage surpresa. Regina revela para Isidro que Josefina está na festa. Ele fica impressionado. Regina decide ir até a despensa. Roberto avisa a Josefina que ela apareceu em um momento terrível. Ela avisa também que Roberta merece luxos e regalias que nem a outra filha dele. Os dois trocam empurrões. Roberto exige que Josefina não destrua sua vida. Ela o relembra que Roberta tem todos os direitos da fortuna. A festa continua. Carla não consegue cuidar das crianças sozinha. Regina decide procurar o marido.
Roberta chora. Regina sente pena da criança. Roberto ressalta que Josefina estava escondida. Ele reclama por não saber nada sobre Roberta. Josefina fala para Roberto que sabe se valorizar. Regina aparece. Josefina faz a rival descobrir que Roberto é pai de Roberta. Regina exige uma explicação do marido e Roberto fica calado. Ele corre atrás de Regina. Josefina desfruta todo o circo que armou. Isidro percebe que a megera não é uma boa pessoa. Josefina fala para Isidro que ninguém vai debochar dela. Isidro avisa que a megera não sabe o que é o amor. Josefina admite que quer Roberto só para ela. Isidro avisa que ela não vai conseguir ficar com o amigo. Ele expulsa Josefina da mansão. Regina arruma sua mala e fala para Roberto que não quer vê-lo. Carla apoia a decisão de Regina. Regina reitera que o marido não vale nada. Regina avisa que o marido destruiu o amor dos dois. Regina garante para Roberto que vai cuidar da filha sozinha. Isidro segue Josefina. A megera fala para o velhinho que Roberto deve procurá-la no hotel. Roberto não consegue deter Regina. Ele avisa que não a traiu. Regina avisa que não aceita mentiras. Roberto volta a segurá-la e ele quase se ajoelha. Regina sugere que Roberto fique com Josefina e sai aos prantos. Roberto fala para Isidro que não pode perder a esposa. Isidro entrega o endereço de Josefina para o amigo. Isidro intercede por Roberto. Regina e Carla deduzem que Isidro sabia de tudo. Elas o acusam de ter acobertado Roberto. Isidro não se defende, pois sabe que acobertou mesmo. Regina entra em seu carro e vai embora com a mãe e com a filha. Roberto chora. Josefina espera a visita do amante. Ela percebe que precisa comprar leite. Josefina deixa Roberta sozinha e a pequena dorme. Inês toma café e recebe Regina. Regina conta para a amiga que Roberto a enganou. Carla também chora. Roberto estaciona seu Fusca. Ele encontra Josefina na rua e avisa que a amante não vai se dar bem. Ele quase bate nela. Josefina garante que ela vai ser a única família dele. Eles seguem aos berros no meio da rua. Roberto avisa a Josefina que a odeia. Ela se irrita e alega ser a única que o ama. Roberto avisa que Josefina está morta para ele. Ela ameaça sumir com Roberta do mundo. Roberto começa a passar mal. Josefina aproveita a chance e empurra o amante contra a vidraça. Roberto cai sobre todos os cacos e fica muito ferido. Josefina não sabe o que fazer. Ela volta para o hotel e pega as malas. Roberto é observado por todos e fica inconsciente. Josefina passa pelo local do crime e sorri. Ela abre um cofre e pega o dinheiro. Josefina encontra um exame e descobre que a pequena Regina tem um problema cardíaco. Ela amaldiçoa a criança. Josefina revisa os documentos de Roberto. Ela percebe que ele não modificou o testamento. Josefina descobre que apenas a pequena Regina vai ficar com a herança. A megera decide agir. Inês comenta que Roberto parecia ser bom. Carla percebe que estava certa sobre o genro. Inês fala para Regina que Roberto merece conviver com a filha. Carla avisa que o genro abusou da confiança de todos. Inês acredita no arrependimento de Roberto. Regina segue firme em sua postura. Josefina lê o jornal e deduz que Roberto segue vivo. Josefina tem uma ideia e chacoalha a pequena Roberta. Josefina decide procurar a pequena Regina. Carla volta para a mansão para buscar alguns pertences. Ela conta para Isidro que Roberto não dormiu na propriedade. Carla acredita que o genro está com Josefina. Roberto é internado no hospital. Carla coloca o resto das bagagens no carro. Josefina a observa e a segue. Isidro recebe notícias sobre Roberto. Regina coloca a filha no carrinho de bebê. Carla sugere que Regina saia para passear. Regina relata que só tem as familiares no mundo. Carla informa a filha que vai velar pela neta. Elas se abraçam. Regina sai para passear com a filha. Josefina a encontra e reitera que Regina vai se arrepender por ter cruzado o seu caminho. A corna para em uma praça e tira o cinto da pequena Regina. Um marginal rouba a bolsa de Regina. Regina o persegue e não recupera a bolsa. Regina volta e percebe que sua filha sumiu do carrinho. Regina grita e agarra o carrinho vazio. Regina surta e não suporta o sequestro da pequena filha.
Quando me apaixono, capítulo 2. Josefina conclui o seu plano. Regina descreve a filha para os vizinhos que estão na praça. Um policial aparece e Regina exige que ele haja logo. Ela deduz que a filha ainda está por perto. Josefina segue com a criança e vê seu colar. Josefina entra no carro. Isidro visita Roberto e ele abre os olhos. Roberto informa a Isidro que quer ver Regina. Ele deseja pedir perdão para a esposa. Roberto tem uma parada cardíaca. Ele arregala os olhos e passa mal. Roberto fica à beira da morte. Regina presta queixa sobre o desaparecimento da filha. Carla e Inês chegam à delegacia. Regina fala para a mãe que não vai viver sem a filha. Inês acredita que a criança vai aparecer. O delegado desconfia de Roberto. Regina defende o marido. Josefina foge com as crianças. Um trabalhador acredita que as pequenas são gêmeas. Josefina tem outra ideia. Roberto é estabilizado, mas o médico reitera que o tempo dele está acabando. Isidro sai. Regina se culpa pelo ocorrido, pois correu para recuperar a bolsa. Ninguém acalma a coitada. Carla reza. Inês decide preparar um chá. Regina deseja ir para o meio da rua. Inês avisa que a amiga não pode passar mal, pois tem que ter disposição para procurar a filhinha. Regina não confia no trabalho da polícia. Inês relembra que a cidade é muito grande. Regina decide espalhar fotos da pequena pela rua. A campainha toca. Isidro aparece e descobre que a pequena Regina desapareceu. A corna pede a ajuda do amigo. Isidro revela para Regina que Roberto sofreu um acidente. A corna não aguenta a notícia e desmaia. Josefina se irrita com o choro das crianças. O cordão segue com a pequena Regina. Regina chega no hospital. O médico conta para a chifruda que Roberto está morrendo. Regina exige que o doutor salve o infiel. Ele avisa que o destino de Roberto está nas mãos de Deus. Regina comunica a Isidro que não pode perder o marido e desaba. Regina decide ir ao quarto de Roberto. Ela reencontra o marido e o acaricia. Roberto acorda e Regina pede para ele poupar forças. Ela promete ao marido que os dois vão seguir juntos. Regina emociona Roberto. Ele deseja ver a filha e Regina disfarça. Ela pede para o marido descansar e o abraça. Josefina liga para Gustavo e fala para o amigo que precisa vê-lo. As crianças brincam. Josefina inventa para Gustavo que está passando por uma triste situação e marca um encontro com ele. Josefina é amável com Roberta. Carla faz perguntas sobre a megera para Isidro. Ele fala para Dondoca que não sabe o passado de Josefina. Eles deduzem que a megera possa estar com a pequena Regina. Regina volta. Carla e Regina decidem denunciar Josefina como a principal suspeita pelo sequestro. Isidro lembra que ninguém tem provas contra a megera. Carla não se importa. Inês espalha as fotos da pequena Regina pela cidade. Os adultos voltam para a delegacia. Regina descobre que Roberto fez falsas promessas para Josefina. Isidro relata que o infiel não chegou a mudar o testamento. Ele conta para o delegado que Josefina já trabalhou como assistente de Roberto, ressaltando que a megera tinha as chaves do escritório. Regina relembra a Inês que a criança precisa de cuidados especiais. A chifruda acredita que vai acordar desse pesadelo. Regina fala para Inês que não quer viver não. Josefina encontra Gustavo e inventa que um canalha quer roubar suas filhas. Josefina inventa também que está desamparada e que teve gêmeas. Josefina comunica a Gustavo que não quer o sobrenome do miserável no nome das crianças. Ela deseja realizar um novo registro para as pequenas. Regina volta a falar com Roberto. Ele cita Josefina e Regina deseja que ele conclua a frase. Ela o pressiona. Roberto morre. Josefina pede para Gustavo protegê-la. Ela relata que ele tem influência e garante que não pode ser encontrada pelo suposto canalha. Ele decide ajudá-la e os dois selam um pacto. Josefina comunica a Gustavo que as meninas vão se chamar Roberta e Renata. Regina chama o doutor. Os profissionais tentam reanimar Roberto. Regina grita, mas o doutor atesta a morte de Roberto mesmo assim. Ele desperta a revolta de Regina, que agarra o corpo do marido. Gustavo entrega as novas certidões para Josefina. As crianças são registradas sem o nome do pai. Gustavo admite que Josefina é muito corajosa. Ela garante que ninguém vai tirar as crianças dela.
Gustavo convida Josefina para trabalhar com ele. Ela aceita. Gustavo sugere que Josefina procure uma casa para alugar no interior. Ela aceita o conselho dele. Regina fala para Roberto que não pode ficar sozinha. O doutor pede para a viúva sair do quarto. Ele garante que Roberto não vai voltar a acordar. Ela segue em surto. Josefina segura Roberta e prepara a mamadeira da filha. Josefina dá apenas água para Renata e avisa que a criança é insuportável. Regina conta para os demais que Roberto não conseguiu falar nada sobre Josefina. Carla avisa que a megera é a única responsável por toda a desgraça. Regina acredita que acelerou a morte de Roberto. Ela se arrepende por ter saído da mansão. Carla relembra à filha que Roberto errou. A viúva se ajoelha e Carla sente muita pena da pobre filha. A viúva relata que vai viver apenas para encontrar sua filha. Regina jura vingança a Josefina. Roberto é enterrado. Regina quase se joga em cima da cova. Isidro chora. Josefina pega o jornal de novo e comprova que Roberto morreu. Josefina garante que não poderá ser encontrada e deseja logo que as crianças façam 25 anos. Josefina reitera que Regina nunca vai reencontrar a filha. Regina volta a pressionar as autoridades. Regina descobre que são poucas as chances de encontrar a filha. Carla pede para o funcionário procurar a criança em outras cidades. Ele avisa que Josefina sumiu do mapa. Inês pensa em contratar um detetive. Todos aprovam a ideia. Josefina recebe correspondências. Ela descobre que o cartaz com a foto da criança está por todos os lados. Josefina percebe que também a procuram. Gustavo aparece. Josefina inventa para o patrão que não há novidades. Ele a convida para jantar. Ela sugere que o prefeito coma em sua casa. Josefina sente nojo de Gustavo. Ela segue escondida. 9 anos depois, Inês e Isidro se casam. Regina reza pela felicidade do casal e continua inconformada com o sumiço da filha. Regina deseja que a pequena seja bem cuidada. Gustavo fala para Josefina que terá que deixar a prefeitura. Ela teme o desemprego. Gustavo faz uma proposta sexual para Josefina. Ele avisa que não quer perdê-la. Josefina reitera que fez muito por Gustavo e ameaça delatá-lo para a esposa. Josefina comunica a Gustavo que eles só se usaram e reitera que pode acabar com a imagem dele. Gustavo decide dar um cheque para Josefina, mas exige que a megera desapareça. A escandalosa fica contente. Renata corre e grita por Roberta. A invejosa se estressa. Renata conta para Roberta que ganhou dinheiro por ter cuidado dos filhos de Socorro. Ela presenteia a irmã com uma blusa, mas confessa que comprou apenas um laço, já que a parente não gosta de nada no cabelo. Renata decide se arrumar. Roberta acha a blusa brega. Josefina chega e pergunta como foi o dia da filha. Josefina pensa em voz alta e ressalta que foi esperta ao fazer todos acharem que quem tem um problema no coração é Roberta. A invejosa confessa para a mãe que gosta da atenção que recebe por ser doente. Roberta conta para Josefina que Renata comprou apenas um laço e a deixou sem nada. A megera chama a garota e insinua que Renata está destruindo a vida de Roberta, alegando que a menina tripudia da irmã por causa da doença. Renata tenta se defender. Josefina joga Renata no chão e a chama de nojenta. Josefina corta o cabelo de Renata. Roberta chora e Josefina esfrega na cara de Renata que a repudia. Ela garante que Roberta será a sua prioridade. Renata não entende o desprezo de sua mãe. Josefina conta para Roberta que elas vão para a capital. As vilãs veem uma foto de Constança. Josefina conta para Roberta que vai trabalhar com a amiga. Constança assegura para Gonçalo que a megera será de grande utilidade no serviço, pois a conhece desde os tempos de escola. A recém-casada lamenta a separação do irmão. Constança relembra a Gonçalo que o emprego de Josefina será apenas temporário, enquanto ela estará na lua de mel. Ele aceita contratar a bruxa. Constança aprova a atitude de Gonçalo. Regina inaugura um centro de apoio para as mães solteiras. Ela é ovacionada por Carla e os amigos. Isidro e Regina conversam. Ela fala para ele que quer ajudar as mães solteiras a vencerem na vida. Carla relembra o passado e causa um climão. Josefina conhece Gonçalo. Ele se encanta com a beleza dela. Gonçalo conhece Roberta e Renata e adora as crianças.
Matias, filho de Gonçalo, procura sua chuteira. O garoto também conhece as duas. Regina segue com seu colar. Os anos passam. Passado e presente se confundem. Regina relembra o primeiro aniversário da filha e não vence a depressão. Regina continua inconsolável e tem uma lembrança. Regina pergunta à mãe o que terá sido da filha. Constança e Honório surgem com um bolo. Ela fala para ele que adora comemorar o aniversário das sobrinhas. Josefina pede para Roberta descer. A invejosa surge deslumbrante. Gonçalo chama Renata de linda. O passado e o presente se misturam mais uma vez. Renata fala para Gonçalo que o ama e o chama de pai. Todos os convidados cantam parabéns. Renata e Roberta compartilham o aniversário e sopram as velhinhas. Todos se abraçam. Renata ganha a felicitação de Adriana. Diego flerta com a amiga. Constanza relata que Renata faz sucesso com os rapazes. Josefina se incomoda com o comentário. Ela insinua que Renata não é elegante, diferente de Roberta. Constança cita as virtudes da mocinha e chama Josefina de desagradável. Constança insinua que a cunhada não age como mãe de Renata. A víbora fala para Morena que é conservadora. Gonçalo sente saudades de Matias. Ele deseja que o filho volte para a capital, já que perdeu a mãe. Honório e Constança acreditam que Matias vai voltar logo. Gonçalo deseja nomear Renata como vice-diretora da empresa. Josefina despreza a coitadinha e avisa que é uma tortura criá-la como filha. Gonçalo fala para Honório que perdeu o filho ao se casar com Josefina. Ele admite que não deu o devido lugar para Matias e acredita que o filho não o ama. Isidro e Inês visitam as amigas. Regina os cumprimenta. Isidro e Inês falam para a viúva que vão segui-la apoiando nos momentos difíceis. O ancião revela para as damas que o detetive decidiu abandonar o caso. Regina deseja contratar outro investigador. Carla desestimula a viúva. Regina teme que a filha tenha morrido. Carla fala para Regina que elas precisam considerar todas as possibilidades. Inês sugere que Regina se conforme com o sumiço da filha. A viúva decide continuar com sua busca. Isidro discorda de Regina. Regina garante para os amigos que vai voltar a abraçar a filha um dia. Diego pede para namorar com Renata. Ela tenta dispensá-lo. Renata fala para Diego que o vê como um amigo. Ele a segura e a beija à força. Josefina flagra a cena e expulsa Diego de lá. Josefina chama Renata de qualquer. A pobrezinha não consegue se explicar, enquanto Josefina exige que ela haja como uma moça decente. Ela insinua que a filha provoca os homens. Josefina fala para Renata que não vai aceitar uma vagabunda na família. Ela comunica que só Roberta é decente e admite para Renata que é um martírio ser mãe dela. Renata, infelizmente, sofre. Adriana consola Renata. A mocinha desabafa com a amiga. Rafael liga para Roberta e promete realizar os desejos da amada. Rafael fala para Roberta que está na cidade e deseja ir à mansão. Ela não permite. Rafael deseja abrir o jogo com os sogros. Roberta informa ao namorado que precisa preparar o terreno com os pais. Ela convence Rafael a seguir quieto. Ele a chama de bonita. Josefina percebe que Roberta está falando com alguém. Roberta desconversa. Josefina conta para a filha que Renata estava se agarrando com um macho. Ela relata que não sabe como ficou a criança. Roberta estranha o comentário. Josefina enrola a filha. Roberta fica furiosa ao descobrir que o pretendente da irmã é Diego. Josefina acredita que a filha vai encontrar seu par ideal. Ela jura para Roberta que Renata não vai destruir a felicidade dela. Renata escuta tudo. Quando me apaixono, capítulo 3. Renata percebe que Roberta vai sair e a questiona. A invejosa avisa que a irmã não é a única ocupada da família. As duas batem boca por Diego. Roberta acredita que o playboy estava interessado nela. Renata fala para a irmã que não quer nada com Diego, mas Roberta não acredita e avisa que Renata é uma péssima irmã. Gonçalo trabalha e recebe uma mensagem de Matias. Gonçalo comemora ao descobrir que o filho vai voltar para o país. Na Espanha, Matias vai ao cemitério, com muita falta da mãe.
Matias fala para a falecida que não sabe como vai conseguir conviver com Josefina e que vai voltar para casa. Matias decide enfrentar a situação. Ele avisa que vai tentar ter uma boa relação com Gonçalo. Matias chora e fala para a mãe que nunca vai esquecê-la. Gonçalo procura as familiares. Ele fala com Eulália e a faxineira conta para o patrão que Josefina está no quarto. Gonçalo decide ir ao estábulo e pede para Eulália repassar um recado para Josefina. Gonçalo alcança Renata. Ele conta para a filha que Matias vai voltar para o país. Os dois pulam juntos. Gonçalo fala para Renata que pretende deixar Matias à frente da empresa. Ela não se opõe. Renata fala para Gonçalo que está feliz por ele e anima o pai. Renata tem uma lembrança. No passado, Gonçalo pede para Matias entregar pulseiras para as garotas. Matias insinua que as meninas não são nada dele. Matias é frio com as filhas de Josefina. Renata beija a bochecha do garoto e Matias sente nojo. De volta à atualidade, Renata contém a sua euforia. Roberta beija Rafael. Eles namoram. Rafael conta para Roberta que as colheitas vão ficar prontas em breve e planeja assinar um contrato vantajoso. Rafael pede para Roberta fechar os olhos. Ela o obedece e ele a pede em casamento. Gonçalo vai ao quarto e conta para Josefina que Matias vai voltar. Ela não gosta da notícia, mas finge felicidade. Josefina insinua que será como uma mãe para Matias. Gonçalo sugere que a esposa seja amiga de seu filho. Josefina lamenta por nunca ter se dado bem com Matias. Gonçalo pede para a esposa cooperar. Josefina informa ao marido que vai arrumar o quarto de Matias. Gonçalo deixa a esposa sozinha e ela faz caras e bocas de raiva. Roberta se surpreende com o amor de Rafael. Ele reitera que daria a vida por ela. Roberta corresponde Rafael e ele acredita que ela vai se encantar pela fazenda. Roberta nem sabe o que responder. Rafael emociona a bonita. Roberta aceita se casar com o sonhador. Renata chega na empresa e procura a Adriana. Renata conta para Beste que Matias está voltando para a capital. A mocinha relembra a Adriana que sempre foi apaixonada por ele. Renata acredita que Matias continua odiando-a. Adriana relembra à amiga que Matias se sentiu desprezado pelo pai. Ela sugere que Renata entenda Matias. Adriana acredita que Matias vai se interessar por Renata sim. Jerônimo pratica esgrima. Ele trava uma luta contra o oponente. Após a batalha, eles se abraçam. Jerônimo também cumprimenta os demais colegas. Ele atende a ligação de Rafael, que conta para o irmão que vai se casar. Roberta admira seu anel. Josefina pega a filha no pulo. Roberta revela para a mãe que vai se casar com Rafael. Josefina não permite. Jerônimo pede para Rafael atualizá-lo das novidades. Rafael segura o colar com a letra R. Rafael fala para Jerônimo que o quer na capital. O esgrimista chama o irmão de impulsivo. Jerônimo deseja conhecer a futura cunhada. Ele fala para Rafael que vai tentar levar Lorena para a cidade. Rafael beija o colar e suspira por Roberta. A invejosa explica para a mãe que Rafael progrediu. Josefina acredita que esse homem não é dono de porcaria nenhuma. Roberta informa a mãe que merece ser feliz. A víbora deduz que Rafael é um golpista e chama a filha de boba. Roberta defende seu amor e avisa a Josefina que não vai desistir de Rafael. Elas seguem em pé de guerra. Josefina sugere que Roberta tenha mais amor próprio. A víbora supõe que a filha só quer concorrer com Renata. Roberta nega, enquanto Josefina insinua que a filha não vai se adaptar à vida no campo. Josefina ameaça cortar relações com Roberta e deserdá-la. Roberta não se intimida. Josefina avisa que a filha não a conhece. Adriana joga as cartas para Renata. Ela fala para a amiga que o grande amor da vida dela está chegando. Renata relembra que, segundo as cartas da amiga, sua mãe a ama. Adriana confessa para Renata que às vezes não entende o tarô. Renata lamenta por não ter o amor de Josefina. Honório e Gonçalo vão a uma concessionária. Eles desejam que Matias assuma a empresa. Gonçalo fala para o cunhado que não vai voltar a cometer erros com o filho. Eles desejam comprar um carro para Matias. Antônio faz uma ligação. Ele relata que Regina é prioridade em sua vida. Matias escreve um e-mail e digita seu endereço no México. Matias organiza seus pertences e vê uma foto com seus pais.
Matias segura o retrato. Constança vai à mansão. Ela percebe que Josefina não está feliz com a volta de Matias. Constança segura a coleção de carrinhos do sobrinho. Josefina relembra à cunhada que Matias cresceu. As duas se estranham. Constança exige que Josefina respeite Matias. A víbora rejeita o toque da cunhada. Constança se arrepende por ter colocado Josefina na família. A víbora debocha da situação. Josefina garante para Constança que faz Gonçalo feliz há 15 anos. Constança, por sua vez, insinua que a víbora não faz seu irmão feliz. Josefina tripudia de Constança por ela não ter filhos e avisa que ela é uma oca. Josefina humilha Constança. Em Barcelona, Jerônimo fala com o retrato da mãe. Ele acredita que cuidou bem de seu irmão e sente orgulho de Rafael. Regina chega em seu centro. Ela encontra Antônio. Ele fala para a viuvinha que larga tudo por ela. Antônio tenta presentear Regina, mas ela não aceita e relembra que eles serão apenas amigos. Antônio lamenta e admite para Regina que a ama. Ela garante que não está aberta para o amor. Ele a informa que eles podem ter um belo futuro. Jerônimo liga para Matias e eles trocam elogios. Matias conta para Jerônimo que está voltando para a capital. O esgrimista sugere que o bonitão chegue na cidade sem mágoas. Matias descobre que Jerônimo também vai para a capital. Eles marcam um encontro no México. Regina dá um fora em Antônio. Ele reitera que nem todos são como Roberto. Antônio pede para Regina não punir a si mesma e sugere que ela se proponha a ser feliz. Regina acredita que não é digna de felicidade. Antônio chama a atenção dela e avisa que ela pode ser feliz sem a filha. Regina deseja saber como sua filha está. E ela acaba chorando. Ele reitera que pode dar um sentido para a vida dela. Lorena encontra Jerônimo e eles se engolem. Jerônimo conta para Lorena que quer pedir a mão da namorada de Rafael. Ele convida a namorada para ir à capital. Ela o informa que vai fazer testes para uma série. Jerônimo deseja que Lorena engravide. Ela o enrola. Jerônimo oferece vinho para a amada. Ela sente uma grande dor na barriga e Jerônimo a socorre. Roberta mostra sua aliança para a amiga. Ela confessa que está insegura. Roberta relata para a amiga que não quer renunciar à herança de Gonçalo. Ela ignora os comentários da colega e informa que se sente em um conto de fadas. Eles insinuam que Josefina é a bruxa da história. Roberta confessa para a amiga que não gosta de camponeses e insinua que talvez não ame Rafael. Lorena chega no hospital. Jerônimo fala com a médica. Regina confessa para Inês que se sente culpada pelo sumiço da filha. Ela desabafa com a amiga. Regina fala para Inês que foi uma péssima mãe. A anciã relata que a viúva não pode se encher de amargura e pede para Regina voltar a sorrir. A doutora procura Jerônimo e ela o leva para o consultório. Rafael reencontra Renata e eles se abraçam. Gonçalo os vê e pede uma explicação para Renata. Lorena acorda e vê Jerônimo. Lorena informa ao namorado que está enjoada. Jerônimo descobre que a namorada usava contraceptivos. Ele reclama por ter sido enganado pela atriz e deduz que ela não quer ter filhos no momento. Lorena pede para o namorado entendê-la. Ela admite que mentiu e Jerônimo se decepciona. Jerônimo fala para Lorena que não vai voltar a confiar nela e termina com ela. Renata pede para Gonçalo não fazer uma cena de ciúmes. Rafael informa ao ricaço que respeita a família dela. Gonçalo reclama por Rafael ter saído da empresa. Rafael conta que está preparando uma grande surpresa e Gonçalo fica curioso. Rafael fala para o ricaço que o adora. Gonçalo o corresponde. O ricaço pede para Renata ir à sua sala. Jerônimo não aceita as explicações de Lorena. Ela garante que continua o amando. Lorena admite para Jerônimo que optou pela carreira. Ela pede outra chance para ele. Jerônimo não recua. Rafael conta para Renata que, devido a um contratempo, não assinou o contrato. Ele insinua para a amiga que quer ser genro de Gonçalo. Renata acredita que Rafael pretende cortejá-la. Ele reitera que só a vê como uma amiga. Renata confirma que Rafael está à altura da família sim. Ela acredita que o amigo teria a aprovação de Gonçalo. Renata não percebe que Rafael está interessado em Roberta. Josefina se encontra com Souto.
Ela fala para ele que Matias está regressando. Josefina informa a Souto que se preocupa com o futuro das filhas. Ele não entende o comentário. Josefina pede o apoio incondicional de Souto. Ela teme que as jovens sejam deserdadas. Josefina fala para Souto que Matias vai fazer de tudo para destruí-la. Ele informa a víbora que Gonçalo é justo. Josefina pede para Souto ficar atento a todos os movimentos financeiros da empresa. Ela acaricia a mão dele. Renata procura Gonçalo. Ele continua achando que ela tem algo com Rafael. Renata relembra ao pai que sempre foi amiga do sonhador. Ele sugere que a filha não tenha uma relação às escondidas. Renata garante que é transparente. Ele relembra que ficou muito chateado com a partida de Rafael. Renata sugere que Gonçalo se acalme, e ela percebe que ele tem um grande coração. Renata admite para o pai que é muito carinhosa com seus amigos, sim. Ele sugere que a filha siga sendo espontânea. Renata insinua para Gonçalo que pode se comportar como uma freira. Eles gargalham. Gonçalo aconselha a filha e reitera que ela é a menina de seus olhos. Na fazenda, os peões trabalham. Álvaro chega na plantação. O doutor cumprimenta os camponeses. Álvaro pede para os peões se hidratarem. Augusto aparece e desce do carro. Augusto encontra Álvaro e eles conversam sobre as terras. Álvaro conta para Augusto que Rafael está fazendo um belo trabalho na plantação. O crápula sente inveja e deseja ficar com a colheita. Álvaro informa ao canalha que Rafael quer o reconhecimento de uma empresa. Augusto oferece muito dinheiro para o doutor e eles fazem um trato. Augusto intimida Álvaro. O doutor informa ao calhorda que sabe o que é conveniente para eles. Augusto insinua que Álvaro não tem experiência nos negócios. Roberta fala para Rafael que perdeu o cordão. Ele conta para ela que está com o pingente. Rafael revela para Roberta que vão ajustar o contrato, pois ofereceram pouco. Ela pede para ele ser paciente. Rafael conta para Roberta que convidou o irmão para voltar para a capital. Ele garante para a noiva que eles vão ter a aprovação de Gonçalo no noivado. Rafael fala para Roberta que o casamento deles será em 1 mês. Ela se desespera e fica irritada com a pressa. Matias acredita que não vai conseguir encarar Josefina. Ele relembra que acertou uma bolada na víbora. No passado, Matias atinge Josefina com a bola e ela bate nele. Josefina exige que Matias vá morar com a mãe e fura a bola. A megera não permite que Matias abra a boca. De volta à atualidade, ele não sente segurança em voltar, mas precisa lutar pelo amor do pai, embora acredite que Josefina e as filhas sejam iguais. Quando me apaixono, capítulo 4. Honório procura Gonçalo e percebe que o ricaço está com ciúmes de Renata. Honório fala para o cunhado que a mocinha é sincera e transparente. O ricaço teme perder a filha. Gonçalo fala para Honório que ama Renata. O marido de Constanza deduz que o cunhado só está com Josefina pelas filhas. Honório fala para Gonçalo que Renata jamais iria abandoná-lo. Rafael e os funcionários chegam na fazenda. Ele anuncia para todos que vai se casar. Matilde deseja conhecer a futura patroa. Rafael a despista. Lázaro felicita o patrão. Matilde pensa em procurar uma foto da bonita para saciar sua curiosidade. Rafael informa a funcionária que a dama merece ser tratada como uma rainha. Honório e Gonçalo divergem sobre Renata. O ricaço fala para o cunhado que não quer criar conflitos familiares. Honório relembra que Gonçalo não ama Josefina. O ricaço informa ao cunhado que vai continuar protegendo a esposa. Honório insinua que Gonçalo só está com Josefina por medo da solidão, mas ele nega. Gonçalo confia que a presença de Matias vai mudar tudo e deduz que finalmente vai reunir sua família. Renata planeja um evento com Adriana. Ela deseja dar as boas-vindas para Matias. Adriana sugere que Renata seja discreta. A mocinha não supera seu amor platônico. Renata fala para Adriana que não manda no coração. Adriana volta a citar o tarô e teme que Renata se decepcione com Matias. Renata fala para a amiga que sabe lidar com decepções. Ela conta que está disposta a esquecer Matias. Álvaro e Augusto vão à fazenda. Rafael descobre que o canalha quer comprar a colheita. Augusto informa a ele que pode pagar 25% a mais do que qualquer empresa ofereceria. Carlos se reúne com Jerônimo.
Jerônimo conta para o galego que vai voltar para o México. Jerônimo comenta com Carlos que já não gosta mais de Lorena, pois a confiança acabou. Jerônimo conta também que precisa se distanciar da ex-namorada. Carlos sugere que o amigo dê uma nova chance para Lorena. Jerônimo informa que precisa de tempo e comenta que é bem diferente da ex. Jerônimo acredita que jamais vai ser feliz. Rafael fala para Augusto que não pode voltar atrás no acordo de boca que fez com a Casa Vinhedos. Álvaro se mete e relembra a Rafael que o contrato não foi assinado. Rafael fica pensativo e Augusto fala para ele que a Casa Vinhedos não é uma empresa séria. O vilão informa ao sonhador que pretende lançar um vinho artesanal. Álvaro se anima e fala para Rafael que a uva vai passar a ser valorizada. Álvaro faz a cabeça do sócio. Augusto pressiona Rafael e eles brindam. Regina relembra o passado e vê fotos de Roberto. Ela reclama consigo mesma que Roberto não cumpriu seu juramento. Regina vira a que não podia amar. Gonçalo e Renata chegam para o jantar. Josefina pergunta como foi o dia do marido e ignora Renata. Roberta descobre que Matias está voltando e se anima. Renata conta para as familiares que está preparando uma festa. Roberta decide assumir o controle da celebração e Renata se incomoda. Josefina e Roberta tomam a frente da festa. Gonçalo comenta com a família que teve um dia cheio de surpresas. Ele comemora por ter fechado novos negócios. Gonçalo cita Rafael, deixando Josefina e Roberta nervosas. Roberta fica furiosa ao acreditar que Rafael quer alguma coisa com Renata. Renata relembra a todos que sempre foi amiga de Rafael. Roberta finge que não se lembra de Rafael. Josefina volta a insinuar que Renata é uma mulher fácil. A mocinha anuncia para todos que Rafael está preparando uma grande surpresa. Roberta arregala os olhos. Eulália serve o jantar. Josefina perturba Roberta e insinua que a filha está tomando uma decisão péssima. Josefina exige que Roberta pense no futuro. No dia seguinte, a víbora pede para a filha terminar com Rafael e as duas batem boca. Josefina pensa em procurar Rafael. Roberta não permite e grita com a mãe. Josefina dá um tapa na cara de Roberta e avisa que sabe o que é bom para a filha. A invejosa comunica à mãe que não é passiva como Renata. Josefina insinua que Rafael vai entregar Roberta para Gonçalo. Roberta liga para o noivo e inventa para ele que não tem o apoio do pai. Rafael não entende nada e Roberta lhe avisa que não pode contrariar seus pais. Rafael pensa em ir para a capital mais uma vez. Roberta pede para o noivo não se humilhar. Ela o informa que teve uma ideia. Roberta propõe a Rafael que eles fujam juntos. Ele avisa que não quer se esconder de ninguém. Roberta exige que Rafael lhe obedeça. Matilde tenta dar café para o patrão e planeja aproveitar a oportunidade para escutar a conversa alheia. Rafael enxota a enxerida. Ele fala para Roberta que a relação deles não é um erro. Lorena procura Jerônimo e ele sugere que ela siga em repouso. Jerônimo fala para Lorena que eles não foram feitos um para o outro. Ela admite que errou e foi rude. Jerônimo sugere que Lorena siga com sua carreira. Ela avisa que pode fazer o que ele quiser. Lorena abraça Jerônimo, mas ele se solta e avisa que precisa viajar. Lorena fica aos prantos sozinha. Roberta tenta acalmar Rafael, reiterando que ele não é bem-vindo na mansão. Roberta inventa que Gonçalo está muito chateado. Ela avisa ao noivo que o ricaço não o perdoou pela saída da empresa. Rafael deseja explicar para Gonçalo que pediu demissão para virar autônomo. Roberta inventa para o noivo que Gonçalo se sente traído. Rafael não desiste de falar com os pais da noiva. Roberta relata para ele que está sendo obrigada pelos pais a abandoná-lo. Ela volta a citar a fuga. Rafael não acha uma boa ideia. Roberta admite para o noivo que o mundo está contra eles. Ela insinua que a separação pode ser definitiva. Roberta fala para Rafael que Gonçalo pode destruir a colheita dele. Ele fica chocado e ela consegue manipulá-lo. Rafael desiste de conquistar a confiança dos sogros. Matias continua pensativo e surge ao lado de um avião. Matias se anima por voltar ao México. Matilde fofoca com Lázaro. Ela conta para ele que Rafael discutiu com a noiva. Matilde serve Lázaro. Ele supõe que a bonita dispensou Rafael. Renata decora o escritório de Matias.
Gonçalo assusta a filha e eles caem na risada. Gonçalo admite que Renata fez um grande trabalho. Ele a agradece pela ajuda com Matias. Gonçalo conta para Renata que vai ao aeroporto para buscar o filho. A mocinha se oferece para acompanhá-lo. Gonçalo admite para Renata que adora a companhia dela. Ela o informa que também quer demonstrar seu carinho para Matias. Josefina liga para Soto. Ele fala para ela que Gonçalo não fez novas movimentações financeiras. Josefina comunica ao advogado que vai saber como recompensá-lo. Selena chega na mansão e cumprimenta Josefina. Ela vai ao quarto de Roberta. Rafael escreve o nome da amada em uma árvore. Augusto o procura. O vilão apresenta sua oferta por escrito. Augusto exige que Rafael aceite logo as propostas. O sonhador relembra as palavras de Roberta e toma uma decisão. Rafael decide vender todas as colheitas para Augusto. Eles fazem um acordo. Roberta conta para Selena que vai fugir com Rafael. Josefina escuta. Roberta informa a Selena que decidiu contrariar a mãe. Josefina segue na toca. Roberta conta para Selena que a fazenda se chama A Bonita em sua homenagem. Elas temem a reação de Josefina com a fuga. Selena insinua que Roberta vai fazer Rafael infeliz. Roberta comenta com a amiga que só conquistou Rafael para sentir que venceu Renata. Selena teme que Rafael odeie Roberta. Roberta fala para a amiga que Rafael nunca vai descobrir a verdade. Josefina pensa em voz alta e ressalta que Roberta e Rafael não vão vencê-la. Renata se arruma e pede a opinião de Adriana. Renata relembra que Matias odeia Josefina. Adriana sugere que a amiga abra o coração. Ela relata que Renata não pode se esconder atrás de um amor platônico. Adriana acredita que a amiga só usa o que sente por Matias para não se apaixonar por outros. Renata fala para Beste que precisa ir para o aeroporto. Adriana presenteia a amiga com um objeto rosa que representa o amor. Gonçalo convida Josefina para ir ao aeroporto. Ela mente para ele que precisa supervisionar o jantar. Josefina descobre que Renata vai acompanhar Gonçalo. Ela reclama e insinua que a filha é a preferida do marido. Gonçalo rebate e lembra que Josefina só gosta de Roberta. Os dois batem boca. Josefina avisa que Matias está voltando em péssima hora e o amaldiçoa. Gonçalo liga para Renata e fala para ele que estava presa no engarrafamento. Jerônimo chega na capital. Renata corre. Josefina relata que está de mãos atadas com a chegada de Matias. Renata caminha toda abobalhada. Ela esbarra em Jerônimo e os dois caem juntos no meio do aeroporto. Renata se desculpa com Jerônimo e eles seguem sem jeito. Renata informa a Jerônimo que está atrasada. Os dois não se apresentam. Jerônimo percebe que Renata deixou cair sua pulseira. Regina cuida de uma criança. O garoto sente medo da fisioterapia. Regina fala para o moleque que não vai deixá-lo cair. Ele dá alguns passos. João emociona Regina e a mãe. A senhora fala que a viuvinha é um anjo. Constança conta para Honório que pretende fazer uma doação para o centro de Regina. Ela explica o trabalho da viúva para o marido. Eles trocam declarações. Matias reencontra Gonçalo e eles se emocionam. Matias abraça o pai. Eles deixam as mágoas de lado. Gonçalo confessa para Matias que sempre esperou pelo retorno dele. Renata continua correndo. Matias se surpreende com a beleza dela. Os dois flertam. Jerônimo conversa com um taxista. Eles conversam sobre como a cidade evoluiu. Jerônimo pensa em Renata e sorri. Renata abraça Matias, que segue encantado. Renata avisa que Matias continua o mesmo. Gonçalo comenta com o filho que Renata é boa para os negócios. O ricaço continua acariciando o filhote. Matias descobre que vai ganhar uma festa e pergunta a Renata como deve chamá-la. A mocinha pede para Matias só se referir a ela pelo nome. Inês ajuda Regina. A viúva conta para a amiga que vai ganhar uma doação de Jerônimo. Regina relembra que recebia a ajuda do pai de Jerônimo. Inês fala para a viúva que Jerônimo é um excelente partido. Inês deseja ter alguns anos a menos. Regina comenta com a amiga que adoraria ser avó. Ela não esquece a filha. Regina conta para Inês que contratou um novo detetive. Elas veem um retrato falado de como estaria na atualidade a pobre bebezinha. Renata relembra que Matias a chamava de horrorosa.
Ele insinua que ela tinha um cabelo de pichain. Eles brincam. Renata chama Matias de metido. Ele avisa que é um máximo. Gonçalo comenta com Matias que Renata não é rancorosa. A mocinha relembra que o ricaço obrigou o filho a dar uma pulseira para ela. Renata confessa para Matias que ainda usa o bracelete, mas ops, cadê o bracelete? Ela percebe que perdeu a pulseira. Enquanto isso, Jerônimo segura a pulseira. Ele não consegue falar com Rafael. Jerônimo liga para a fazenda e Matilde o atende. Ela fala para Jerônimo que Rafael não está. Ele deixa um recado com a empregada. Matilde suspira por Jerônimo. Ela deseja que o esgrimista se interesse por ela um dia. Jerônimo fala para Regina que quer vê-la. Ele a convida para o jantar e ela aceita. Rafael procura o padre e pede para o sacerdote casá-lo no interior. Rafael comunica que a cerimônia vai ser no domingo e o padre quase tem um troço. Rafael pede para o sacerdote acelerar os trâmites. Ele informa que não se dá bem com a família da noiva e sai. Jerônimo e Regina conversam sobre Rafael. Ela percebe que o amigo sofreu uma desilusão amorosa. Jerônimo é gentil com Regina. Ele admite para ela que ainda não encontrou a sua alma gêmea. Eles são atendidos pelo garçom. Jerônimo conta para Regina que não sabe o nome da noiva do irmão. Ela estranha e comenta que não gosta de mistérios. Jerônimo bate na madeira. Regina acredita que Jerônimo vai ter uma vida maravilhosa. Eles são servidos. Matias reencontra os tios. Constança lamenta a morte da antiga cunhada. Matias cumprimenta a Josefina. Ela sugere que ele deixe as formalidades de lado. Mas Matias sente medo de Josefina. Ela inventa que mudou. Matias nota a ausência de Roberta. Josefina decide procurar a filha. Renata anda pela casa com Matias. Josefina surge no alto da escada e garante para si que Matias não vai assumir o controle dos negócios da família. Quando me apaixono, capítulo 5. Regina conta para Jerônimo que viu o retrato falado da filha. Ele pede para ver a imagem, mas o toque do telefone interrompe a conversa. Jerônimo recebe uma ligação. É Rafael. Jerônimo acredita que ainda vai pedir a mão da noiva do irmão para o pai dela. Rafael revela que houve uma mudança de planos e marcam um encontro com Jerônimo em um restaurante da capital. Matilde o escuta. Jerônimo percebe que Rafael está estranho. Rafael encerra a ligação. Regina nota o nervosismo de Jerônimo. Ele fala para ela que Rafael está com problemas. Josefina exige que Roberta desça e participe do jantar familiar. Ela conta para a mãe que não se importa que Matias chegou. Roberta exige que a mãe pare de ser falsa, porque sabe que ela detesta o enteado. As duas batem boca. Roberta pede para Josefina fingir que ela está passando mal por causa de seu problema cardíaco. A víbora se revolta, mas atende o pedido da filha. Já na sala, Josefina provoca Renata e insinua que ela se aproveita dos demais por ser saudável, diferente de Roberta. Josefina acusa Renata de querer seduzir Matias. A víbora reitera que não suporta a personalidade de Renata. Renata tenta se defender. Josefina exige que a filha trate Matias como uma irmã. A víbora chama Renata de vulgar. Matias escuta o comentário e enfrenta a Josefina. Jerônimo volta a olhar para a pulseira. Ele pensa em Renata. A mocinha insinua que Matias não entendeu o que Josefina disse, defendendo a mãe. A víbora não consegue enrolar o gostosão. Matias relata para Josefina que Renata não é boba e nem vulgar. Ele emociona a coitada. Matias percebe que Josefina não mudou nadinha. Honório e Constança se despedem dos presentes. Josefina chama Matias de filho. Ele se incomoda de novo e avisa que não é nada dela. Josefina decide ir para o quarto. Matias avisa a Gonçalo que jamais vai ver Josefina como uma mãe. Gonçalo pede para o filho ser razoável. Renata acena para os tios. Matias comenta com a irmã que não sabe ser falso. Ela o entende. Renata reitera para Matias que está muito feliz com a presença dele, e rola um clima de novo. Josefina invade o quarto de Roberta mais uma vez, e ela dorme. Josefina deixa o celular de Roberta no móvel e rouba uma coisa. Renata se joga na cama e faz uma videocall com Adriana.
Renata atualiza a amiga das novidades e conta que Matias não a odeia e a achou bonita. Renata conta para Nanica que esbarrou em um estranho no aeroporto. Ela pensa em Jerônimo. Renata confessa que se impressionou com o olhar dele. Ela pensa que não vai voltar a ver Jerônimo mais na vida. Renata conta que perdeu sua pulseira e lamenta. As amigas se despedem. Renata recebe uma ligação e estranha a chamada. Josefina conta para Gonçalo que Roberta está dormindo e ele sente pena da coitadinha doente. Josefina fala para o marido que Roberta fica em desvantagem com a doença, pois em algumas ocasiões não consegue participar de eventos sociais. Ele discorda. Josefina pensa em voz alta e relembra que a verdadeira doente é Renata. Gonçalo valoriza o esforço da esposa ao pensar que ela está fazendo de tudo para ganhar a confiança de Matias. Rafael fala para Renata que ela precisa descobrir a verdade. A mocinha não entende nada. Rafael fala para Renata que vai cometer uma loucura. Ele a assusta. Rafael pede para Renata apoiá-lo. Ela exige que ele abra o jogo. Os dois marcam um encontro. Josefina inventa para Gonçalo que sofre com o desprezo de Matias. Ela sugere que ele não pressione o filho. Josefina decide vestir seu pijama. No dia seguinte, Matias encontra Roberta e também a acha bonita. Roberta conta para Matias que estava indisposta por causa de sua doença. Ele a chama de linda. Roberta serve Matias. Ele não compara a invejosa com Renata, porque elas são muito diferentes. Gonçalo desce e pergunta como foi a noite do filho. Matias revela que está com jet lag. Gonçalo deseja que Roberta melhore. Eles estranham a ausência de Josefina. Rafael pede para Lázaro levar o documento assinado para Augusto. Ele também exige que Matilde encha a fazenda de flores, pois a bonita vai chegar. A empregada tenta fofocar. Rafael orienta os funcionários. Matilde não descobre muita coisa. Matias fica sabendo que Renata já cavalga. Ele a elogia. Roberta se incomoda. Matias pensa em montar com Renata. Roberta ressalta que a irmã precisa trabalhar. Gonçalo informa a todos que pode dar regalias para Renata no trabalho e deixa Roberta morta de ódio. Josefina surge no aeroporto e aluga um carro. Josefina consegue um mapa para chegar na fazenda A Bonita. Matias assusta Renata. Ela bate a cabeça no teto do carro. Matias propõe a Renata que eles montem juntos. Ela procura sua pulseira. Matias percebe que Renata está realmente chateada com o sumiço da pulseira. Ela sofre por ter perdido o objeto e confessa que adora o objeto devido às lembranças que tem dele. Josefina chega na fazenda e suja os pés. Josefina reclama que a fazenda fica a 5 minutos da casa do Renata vence Matias na corrida. Ele a convida para jantar. Renata conta que vai sair com um amigo. Ele acredita que ela tem um namorado, mas ela nega. Renata conta que vai jantar com Rafael. Ele deseja acompanhá-la, mas ela não deixa. Jerônimo liga para Matias. Ele conta para o amigo que já está na cidade. Matias comenta com Jerônimo que cavalgou com a irmã de criação, a chamando de feia e chata. Eles se divertem. Jerônimo conta para Matias que vai ficar um bom tempo na capital. O gostosão celebra. Renata fala para Matias que não é feia e nem chata. Ele admite que não quer apresentá-la para ninguém, pois fica morrendo de ciúmes. Um funcionário carrega várias flores. Renata descobre que o arranjo foi enviado por Diego. Matias insinua que a concorrência tá grande. Renata desconversa. Rafael arruma sua mala. A porta se abre e Rafael fica surpreso ao dar de cara com Josefina. Eulália vai ao encontro de Roberta. A invejosa insinua que a faxineira mexeu em seu celular, pois o aparelho não está funcionando. Eulália se defende e Roberta quase bate na coitada, insinuando que ela é uma descuidada. Roberta volta a gritar com Eulália, exigindo que ela feche a porta. Josefina comunica a Rafael que Roberta não o ama. Rafael supõe que Josefina é a única que não o aprova como genro. Ele desafia a víbora. Josefina faz pouco de Rafael e o chama de vigarista. Rafael garante que não está interessado na fortuna de Gonçalo. Ela avisa que ele vai fazer Roberta infeliz. Josefina inventa que Roberta escreveu uma carta. Ele amassa o bilhete e fala que confia em Roberta. Ela sugere que ele ligue para Roberta agora. Rafael tenta ligar para Roberta.
A ligação não completa, pois Josefina mexeu no telefone da filha, lembra? A víbora inventa que está na fazenda amando de Roberta. Rafael começa a cair nessa armadilha. Josefina mostra o áudio que gravou da conversa de Roberta e Selena, no qual a invejosa confirma para a amiga que sua relação com Rafael começou como um jogo. A víbora desmascara a própria filha. Rafael descobre que Roberta não o ama. Josefina garante que a filha só estava brincando com ele e o chama de Zé Ninguém, porque uma moça como Roberta jamais se casaria com um miserável como ele. Rafael liga para a empresa e pede para falar com Gonçalo. Renata chega para trabalhar. Rafael pede para falar com a amiga. Josefina bate em Rafael e os dois começam uma luta. Josefina pega uma arma. Renata descobre que alguém quer falar com ela. Josefina aponta o revólver para Rafael. Ele chama a víbora de monstro. Rafael avisa a Josefina que vai desmascará-la para Gonçalo. Ela o ameaça com o revólver. Rafael garante que ninguém vai detê-lo. Os dois disputam a arma e o revólver dispara. Renata não descobre quem queria falar com ela. A mocinha chama a atenção de Beth, pedindo para a secretária ficar atenta. Renata pega as chaves do carro de Matias. Rafael agoniza e sofre. Josefina se assusta ao vê-lo baleado. Rafael perde os sentidos. Josefina não sabe o que fazer, porque não queria matar Rafael. Josefina teme ser presa. Ela deseja fugir e tem outra ideia. Matias vê seu carro e gosta do automóvel. Renata entrega as chaves do carro para Matias e ele gosta da cor do veículo. Matias convida Renata para estrear o automóvel. Ela aceita. Josefina limpa a arma e coloca o revólver na mão de Rafael, que continua desacordado. Inês conta para Regina que Constanza está no centro. A viúva e a morena se conhecem. Constança conta para Regina que quer fazer doações anuais para a instituição. A viuvinha fica emocionada. Regina e Constança se dão bem. Augusto chega na fazenda. Josefina limpa a cena do crime e simula um suicídio. Augusto entra na propriedade. Josefina escuta a voz do vilão. Regina conta para Constança que ajuda as mães solteiras a criarem os filhos sozinhas e não abandoná-los. A morena fala para a viúva que adoraria ser mãe, mas admite que nunca alcançou essa graça. Inês conta para Constança que o centro também é uma creche. Ela e Regina relatam que oferecem vários cursos para as damas conquistarem uma fonte de renda. Augusto procura Rafael. Josefina quase tem um troço de nervoso. Augusto pensa que não há ninguém na fazenda e escreve um recado para Rafael. Ele deixa o recibo do depósito. Rafael segue estirado no quarto. Augusto vai embora. Josefina respira aliviada. Regina conta para Constança que adora funcionários leais. Inês deseja que alguém a ajude na ala da cozinha. Constança decide participar da instituição e vira amiga de Inês e Regina. Jerônimo chega no centro. Ele se apresenta para Constança. Regina conta para ela que Jerônimo sempre faz boas doações para a instituição. Jerônimo reconhece o sobrenome de Constança. Ele descobre que ela é tia de Matias e conta que é amigo dele. Inês percebe que o mundo é pequeno. Matias e Renata voltam do passeio. Ela fala para todos que precisa trabalhar. Renata liga para Beth e descobre que o tal misterioso não voltou a ligar. Renata continua pensativa com a ligação. Jerônimo entrega a doação do trimestre para Regina. Ele conta que já deu aulas em uma universidade no exterior. Jerônimo e Regina fofocam sobre Matias. Ela fala para o amigo que Constança também é muito rica. Regina e Jerônimo veem um relatório sobre as empresas da família de Gonçalo. O esgrimista supõe que Rafael já trabalhou para o ricaço. Renata conta para Adriana que está se dando bem com Matias. Ela admite para a amiga que continua pensando em Rafael. Renata supõe que Rafael foi quem fez a ligação misteriosa. Ela deixa a Adriana nervosa. Renata comenta com a amiga que Rafael estava muito estranho. A mocinha relembra que tem um encontro marcado com ele agora. Adriana supõe que Matias está gostando de Renata. Renata conta para a amiga que também perdeu o objeto do amor que havia ganhado dela. Renata deduz que seus pertences caíram quando ela caiu em cima de Jerônimo. Matias visita as instalações da empresa. Roberta tenta comprar um novo celular, mas exige continuar com o mesmo número. Ela se irrita com a calma do vendedor.
Roberta fala para Selena que precisa falar com Rafael. Ela não sabe o que aconteceu com seu celular. Josefina dirige e relembra que jogou o aparelho telefônico da filha na água. Ela garante para si que o plano foi perfeito. Josefina relembra que também matou Roberto e revive o dia do crime. Josefina mantém a sua grande frieza.